Estamos de volta ao programa Eclésia, hoje falando sobre a Divina Misericórdia e o Ano Jubilar da Misericórdia, convocado pelo Papa Francisco, que começa no próximo dia 8 de dezembro. A gente estava falando no outro bloco aí sobre misericórdia, sobre rezar o terço da misericórdia. E aí, Padre Guido, chegou uma pergunta do Amarildo, lá de Aracaju, e ele falou, a gente comentou aqui que na Rede Século XXI você reza todos os dias às 3 da tarde, o terço da misericórdia aqui com a gente, mas aí ele quer saber, muita gente trabalha nesse horário, não consegue parar, pode rezar o terço outro horário ou tem que ser só às 3 da tarde? Não. O pedido que Jesus fez das 3 horas da tarde é um pedido ligado a uma hora marcante na vida dele, né? Que foi exatamente a hora da sua morte. Está registrado que Jesus veio morrer às 3 horas da tarde. Naturalmente não todos podem naquele horário. Então encontram outro horário, não tem problema. Tantas vezes estamos em plena atividade que não dá, vamos rezar ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. O importante é que se reze este terço da Divina Misericórdia. Meu amigo, não fique preocupado a respeito do horário. É verdade também, Renata, que eu me encontrei naquele santuário lá em Cracóvia, bem às 3 horas da tarde, e deixei escapar para a senhora uma frase. Era um dia de semana qualquer. Mas se alguém tivesse passado mal, não exagero, gente, não tinha lugar nem para cair no chão. De tanta gente. Tantas pessoas. É uma devoção que pega mesmo. Milhares e milhares de poloneses lá em Cracóvia, desafiando inclusive a temperatura muito rigorosa. Nós chegamos a pegar 27 graus abaixo de zero. Para nós brasileiros isso é muito. Mas mesmo assim lota na igreja, nesta hora, e todos os dias aquele terço da Divina Misericórdia é transmitido em rede nacional para toda a Polônia pela televisão. Até isso. É uma devoção muito forte, né? Muito forte. Você aqui no Brasil acompanha com a gente às 3 horas da tarde, diariamente, o Terço da Misericórdia, na Rede Século XXI. Você que é sócio também recebeu aí na sua casa uma explicação de como rezar esse terço. O Padre Guido comentou com a gente aqui no outro bloco, no bloco anterior, mas você recebe aí na sua casa também toda a explicação de como rezar esse Terço da Misericórdia. Você que não é sócio, liga pra gente, 19 3871 9620, se torne um sócio como a Maria Leonilda dos Santos de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela se tornou uma sócia. Obrigada, viu, Maria? Padre Guido, também chegou uma outra pergunta aqui pra gente, do Fernando Dias, ele é de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Obrigada pela sua pergunta, Fernando. E aí, padre, ele faz uma pergunta que deve ser a dúvida de muita gente. Por que que muitas vezes a gente acha que a misericórdia de Deus demora tanto para chegar na nossa vida? Olha o nome desta pessoa. Fernando. Fernando, obrigado pela sua pergunta. Nós não podemos usar o nosso relógio ou os nossos desejos, digamos assim, para se impor diante de um plano de Deus. Claro que Deus quer sempre o nosso bem, mas Ele sabe qual é o momento oportuno para nos conceder um favor celeste. Portanto, Ele quer que nós peçamos e peçamos com fé, mas vamos deixar sempre a vontade divina a execução do nosso desejo. Olha, passamos há poucos dias a Semana Santa, né? E você, meu amigo Fernando, sabe que a um certo ponto, o mesmo Jesus, suando sangue no Jardim das Oliveiras, na noite da traição, ele chegou a dizer, Pai, se for possível, passe este cálice de amarguras. Ele estava pressentindo como homem o que aconteceria com ele de um momento para o outro. Mas ele mesmo teve a força de dizer, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Até ele passou medo, né, padre? Sim, até o mesmo Jesus chegou a experimentar. Portanto, vamos apresentar com humildade os nossos pedidos. Uma vez que o nosso pedido está nas mãos dele, ele sabe qual é o momento mais oportuno. Não vamos ficar revoltados contra Deus, porque tantas coisas que acontecem, meu amigo, não batem com os nossos desejos, certo? Se dependesse de nós, não deveria existir nenhuma farmácia na esquina, nem um hospital, nem uma doença, mas de repente acontecem tantos problemas, a morte bate até na porta da nossa casa,
E às vezes parece que o mundo inteiro esteja caindo em cima de nós. Nunca devemos ficar revoltados com Deus, porque Deus sabe que também esses momentos difíceis têm uma finalidade de crescer diante dele, aceitando plenamente a divina vontade. Olha, chegou mais uma sócia aqui pra gente, é a Sim. Maria Dalva Lorenzini de Vila Velha, no Espírito Santo. Ela ficou sócia, obrigada Maria, e falou que adora assistir o programa e sempre reza o Terço da Misericórdia. Que bom, Ótimo, né? continue. Vai receber os benefícios. Obrigado, continue, senhora, porque Jesus, como divina misericórdia, está olhando com muito carinho para a senhora e a sua querida família. Padre, mais uma pergunta aqui da Maria Ivani de Lima, ela também é de Barbalha, lá no Ceará. A segunda pergunta de hoje que chega lá de Barbalha. Aí ela está perguntando, Padre Guido, eu sei que a Santa Faustina teve um diretor espiritual, a gente falou bastante sobre a história da Santa Faustina aqui no primeiro bloco, e ela gostaria que o senhor falasse qual a importância da gente também ter um confessor e um diretor espiritual fixo. Extraordinária. Ter um diretor espiritual, um guia que nos oriente é fundamental. E olha, por quê? Porque esta pessoa visa o nosso bem espiritual. Vou fazer uma bela declaração que muitas pessoas não conhecem. O saudoso Papa João Paulo II, Santo, ele governou a Igreja por mais de 26 anos. Ele tinha um hábito no seu comportamento espiritual. 2 vezes por semana, minha gente. Isto é, a cada 3 dias, ele se confessava. Para quem acha que padre não precisa se confessar, o Papa deu um bom exemplo. Exato. Ele, como Papa, se confessava, tinha o seu diretor espiritual. Porque é uma pessoa que Deus coloca na nossa vida com a experiência do caminho espiritual e que nos ajuda a progredir, a não ficar desanimados. Tantas vezes nós caímos, digamos a verdade, meus irmãos. Tantas vezes alguém poderia dizer, Padre, eu, quando me confesso, olha só, os pecados que eu conto para o Padre acabam sempre sendo os mesmos. Diga isso para o seu diretor espiritual. Ele vai orientar a senhora, o senhor, para poder evitar as ocasiões de cair de novo, apresentando os meios de uma defesa para vencer um determinado problema. O diretor espiritual é fundamental em todas as etapas da nossa vida, também para nós como sacerdotes. Cada um de nós tem um diretor espiritual, tem um confessor. Eu trabalho no seminário, o seminarista tem um diretor espiritual que orienta os seminaristas, que quer o bem e que os ajuda também a enfrentar os perigos, a superar os obstáculos, mostrando que a vida religiosa ou a vida sacerdotal é possível a ser praticada na sua mais alta e nobre expressão. O diretor espiritual deve sempre ser um padre? Não. É bem a sua pergunta. Eu conheço sacerdotes que têm como diretores espirituais religiosas do Carmelo. Olha só. Religiosa de uma vida estritamente de clausura, de contemplação e que orientam também outras pessoas consagradas para caminhar diante de uma vocação especial, não comum, que Deus dá para algumas pessoas. Padre, chegou uma pergunta bem interessante sobre diretor espiritual também, da Ana Silene, de Mojimirim, em São Paulo. Obrigada, Ana, pela sua pergunta. Você também pode mandar para a gente pelo e-mail ou pelo telefone. E aí ela está perguntando se o padre que foi o diretor espiritual, o confessor de Santa Faustina, se ele foi beatificado ou santificado. Não, não foi canonizado. O padre Miguel Soposco, o nome é assim. Porém, teve o grande privilégio de dar o acompanhamento na vida desta religiosa, que, repito, faleceu somente com 33 anos de vida. A mesma idade que Jesus morreu. A mesma também. idade de Jesus. Aliás, nós temos que agradecer a Deus por este padre, porque ele achou por bem, para o bem das pessoas, que todos conhecessem o teor dos diálogos de Santa Faustina com Jesus Divina Misericórdia. E Santa Faustina, repito, mesmo não tendo um título de estudo, mal sabia ler e escrever, escreveu em polonês
praticamente o diário das suas aparições diante de Jesus. Foi ele que pediu para que ela escrevesse esse diário. Sim, e graças a este pedido é que nós temos hoje um patrimônio deste diálogo. E olha, aqui poderíamos fazer uma outra reflexão, Renata, que Deus se serve sempre das pessoas mais humildes para confundir os fortes. Foi sempre assim. Por quê, padre? Porque é a dinâmica de Deus. Quando Jesus disse aquela vez, está vendo aquela velhinha que está dando 2 centavos para o templo, para a igreja? Ela, diante de Deus, está dando muito mais do que os grandes homens que estão jogando aquele dinheiraço lá dentro. Por quê? Porque ao passo que os outros estão dando do seu supérfluo, esta velhinha está dando do seu necessário. Por isso nós podemos notar, em poucas palavras, que na história dos fundadores e das fundadoras de ordens religiosas, sempre aquelas pessoas que não têm aparentemente nem voz nem vez, é escolhida por Deus para realizar o seu grande plano, o seu grande projeto. O senhor comentou comigo também que lá na casa de Santa Faustina, lá na Polônia, esse documento está preservado, esse diário está muito bem preservado, né? É possível ver lá. É o mesmo documento em que estão as regras dessa congregação que ela queria fundar? Exatamente. É o mesmo documento? Sim, são documentos que, porque ela, repito, chegou a planejar de uma maneira virtual, diríamos em termos modernos, né, uma ordem religiosa de estrita clausura dedicada à contemplação de Jesus Divina Misericórdia. Mas Jesus lhe apareceu dizendo, não, não faça isso. Você fez um voto de profissão perpétua nesta congregação a qual você está pertencendo, continue pertencendo. Porém, este documento tem um grande valor, porque ela chegou exatamente a idealizar na sua cabeça um gesto de uma vocação só de contemplação com Jesus Divina Misericórdia. Em poucas palavras, meus irmãos, este título é um projeto de vida para todos nós, chamados a usar a misericórdia diante dos outros. Nós vivemos um ambiente social, digamos assim, no mundo, onde não existe muita misericórdia. Existem vinganças, olha, é só ler os jornais ou a televisão todos os dias, ficamos até sem palavras comentando negativamente determinadas situações que se criam no mundo inteiro. Isso não aconteceria se a pessoa usasse a misericórdia. Por isso, em vez de usar a violência, vamos colocar o perdão. Vamos nos comportar como Deus se comporta diante das nossas faltas. Inclusive, já adianto até na carta encíclica do Papa Misericordiae Vultus, o rosto da misericórdia, ele acena à prática, seja das 7 obras de misericórdia chamada corporal, como também das 7 obras de misericórdia espiritual, que é bom lembrar nesta altura, né? Dar as 7 obras de misericórdia corporal, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar alojamento aos peregrinos, visitar os doentes e os presos, remir os cativos dos vícios e sepultar os mortos. São as obras de misericórdia corporal e que são acompanhadas pelas 7 obras de misericórdia espiritual. O Catecismo ensina isso, e o Papa repete isso nesta carta encíclica. Quais são as 7 obras de misericórdia espiritual? Dar bons conselhos, instruir os menos favorecidos, corrigir os que erram, visitar, confortar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar a fraqueza do próximo e rezar pelos vivos e pelos mortos. Renata, estamos diante de um campo de ação imenso
e que o Papa apresenta para ser praticado exatamente no ano extraordinário do Jubileu da Divina Misericórdia. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre como praticar a misericórdia no dia a dia. Padre Guido vai falar mais para a gente sobre isso, mas eu queria perguntar para o senhor, padre. Sim. O senhor falou que o processo de beatificação, de canonização da Santa Faustina ficou esquecido, deixado um Sim. pouquinho lá de lado no Vaticano durante um tempo, por conta de uma certa dúvida que tinham ali, até da tradução, né, do polonês para o italiano, do diário da Santa Faustina. Como é então que foi reaberto esse processo? Ela foi declarada santa há pouco tempo, foi no ano 2000? Foi reaberto por vontade, seja do Papa Paulo VI, mas sobretudo do Papa João Paulo II, que é polonês, e que, conhecendo profundamente a espiritualidade da santa, fez questão que tirassem da gaveta, digamos assim, este processo, e ele notou que havia muitos erros de tradução do polonês para o italiano. E a Igreja é muito rigorosa quanto à ortodoxia, como se diz, da linguagem, né? E, portanto, mandou rever o estudo em polonês com uma tradução mais italiana correta, e os escritos acabaram sendo plenamente aprovados, e ele fez questão de divulgar esta devoção, dá de ver que ele já praticava esta devoção, né? E que fosse conhecida no mundo inteiro. Inclusive, logo em seguida, aconteceram aqueles sinais extraordinários que nós chamamos de milagres e que determinaram, seja a beatificação, como também, logo em seguida, a canonização de Santa Faustina Kowalska. Quer dizer que depois que o processo foi reaberto, ele correu rapidamente, né? Sim. Ela foi canonizada rapidamente. Foi canonizada rapidamente, e vou dizer mais, este grandioso Papa, que hoje nós chamamos, né, de santo, João Paulo II, ele canonizou também outras pessoas da Polônia, mesmo não esperando pelo milagre. Por quê? Porque o código da Igreja fala exatamente do caminho burocrático, digamos assim, do processo dos escritos, das virtudes praticadas em grau heróico, como também de um sinal que nós chamamos milagres. Mas, por exemplo, tivemos o caso de um sacerdote, Massimiliano Kolbe, também polonês, que foi um mártir. Ele se prontificou num campo de extermínio, lá de Auschwitz, deu a sua vida para salvar um homem condenado a morrer de fome e de sede, e ele pegou o lugar daquele homem. Portanto, uma vez que foi comprovado o martírio, o Papa não esperou o sinal extraordinário do milagre e beatificou e, em seguida, canonizou Massimiliano Kolbe. E o dia de Santa Faustina é celebrado em qual data, padre? É o dia 5 de outubro, porque foi exatamente no dia 5 de outubro do ano 1938 que a jovem religiosa, somente com 33 anos, veio falecer. Ao passo que a festa de Jesus Divina Misericórdia acompanha a solenidade da Páscoa. É o domingo após da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. A pedido do próprio Jesus para Santa Faustina. Sim. Olha que é curioso, bela esta sua pergunta, porque é o mesmo Jesus que determinou até outras datas. Por exemplo, a festa do Sagrado Coração de Jesus vem na sexta-feira após a semana do domingo da Santíssima Trindade. Também foi ele que estabeleceu esta data. E nós nos sentimos contentes de responder a Jesus Divina Misericórdia para esta bela data, em pleno clima de Páscoa, quando ele se apresenta, lembramos o Evangelho de anteontem, né, aos seus apóstolos por 2 vezes, com aquela bela frase em língua hebraica, Evenu Shalom Aleichem, a paz esteja convosco. Jesus veio transmitir a verdadeira paz.
E no próximo bloco a gente vai falar mais então sobre a misericórdia de Deus, sobre Santa Faustina, sobre a terra natal de Santa Faustina, a Polônia. Tem um santuário lá dedicado a ela. Enquanto isso, no intervalo, aproveita para ir lá no nosso site, acesse o nosso site rs21.com.br. Lá você pode acessar a página do programa Eclésia, tá aí, ó, você tá vendo aí na sua tela, vai lá na aba Programas, procura lá o programa Eclésia, acessa lá, você vai ver todos os vídeos do programa, tá aí, ó, todos os programas na íntegra. Você pode rever algum assunto que você gostou, você pode saber mais sobre algum assunto, procura lá, toda semana tem um conteúdo espiritual lá para você, procura todos os vídeos lá no site. A gente volta já falando mais sobre a Divina Misericórdia.